E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Kevin do site Sukideso e também do site Kevin BK, que é meu blog pessoal onde eu escrevo minha jornada na internet, como eu trabalho, etc. E neste artigo aqui eu quero explicar um pouco como eu escrevo os artigos do meu website. Eu estou aqui no meu site Kevin BK, né, que é o meu blog onde falo sobre marketing digital e essas coisas. Eu já até criei aqui um novo artigo, um novo post, né, que eu uso o WordPress, que é a melhor ferramenta, todo mundo sabe, né, a melhor ferramenta de criação de sites. E eu já criei aqui, já até comecei a escrever um artigo que é exatamente o tema deste vídeo aqui, né? Como eu escrevo os artigos para meu site. Então eu vou escrever aqui esse artigo e eu vou explicar como é que eu escrevo o artigo. E no artigo eu vou explicar também como é que eu escrevo o artigo, né? Porque eu estou fazendo um artigo do vídeo que eu estou gravando aqui nesse momento, né? Então é uma coisa muito louca, né? Inclusive eu já comecei aqui no primeiro parágrafo falando, né? Neste artigo eu vou explicar detalhe por detalhe todo o processo que eu uso para encontrar ideias, escrever um artigo sobre determinado assunto de uma maneira completa, organizada, otimizada para SEO, com o objetivo de se posicionar nos melhores lugares do Google. SEO, não sei como é que fala em inglês, mas eu falo SEO, né? SEO, sei lá como é que se fala, né? O segundo parágrafo é: quero mostrar como eu consigo fazer os melhores artigos que me proporcionam mais de 500 mil visitas mensais no meu site de nicho Japão, né? Que é o meu site Sukidesu Cultura Japonesa, né? E geralmente eu escrevo meus artigos mais ou menos assim. Eu faço uma breve introdução de 2 ou 3 parágrafos sobre o assunto do artigo e eu crio um sumário do artigo, que é uma espécie de quadrinho com a lista de todos os subtítulos que vai ter neste artigo. E cada vez que você clica é tipo uma lista, cada vez que você clica, você vai direto para o subtítulo, usando os links âncoras. Por que isso é importante? Porque isso aumenta a sua chance de ser ranqueado no Google. Então nunca escreva um artigo sem usar um sumário com links âncoras. Mesmo que seu artigo tenha apenas 3 subtítulos, ou menos de 1000 palavras, mesmo assim, tente usar um sumário com links âncoras. E eu já comecei a fazer o sumário aqui, eu crio ele usando um parágrafo pré-formatado, mas você também pode simplesmente mudar a cor de fundo de um parágrafo normal, né, usando o editor de blocos aqui do WordPress. Mas existem outras formas. Isso é feito em HTML, manualmente em HTML, né, usando até, em vez de usando um link HTTPS, você usa um jogo da velha com a palavra-chave e na hora de você criar, por exemplo, o cabeçalho, que é o subtítulo, o H2, por exemplo, você coloca o ID dele com o título que você colocou como link no sumário com o jogo da velha. Eu já até escrevi um artigo aqui sobre isso e a gente vai falar mais um pouco disso na frente, né? Que eu estou escrevendo um artigo sobre como eu escrevo meus artigos, então eu vou abordar isso aqui mais na frente agorinha, né? Então vamos continuar a edição aqui, né? Então eu criei primeiro o subtítulo, né? Que é buscando assuntos para seu artigo. E eu já escrevi um artigo sobre isso, então já vou começar te dando aqui. Eu já escrevi um artigo sobre esse assunto. Nele eu explico que existem diversas formas de encontrar ideias para artigos. Eu também explico a importância de você compreender se tal assunto é receberá muitas visitas ou não. Então, eu já escrevi um artigo sobre esse assunto. Então, vou guia de como escrever, guia de como encontrar sugestões para temas para o seu site. Então, estou marcando aqui. É importante você também marcar artigos internos, porque isso melhora bastante o SEO do artigo, né? Então, o segundo parágrafo eu vou explicar um pouco sobre ferramentas como o Google Search Console, que é uma das ferramentas que eu uso aqui, ó. Eu vou até abrir ele aqui para vocês verem, que é o Search Console. Eu não sei falar inglês não, tá? Então se eu estiver falando alguma coisa errada aí, me desculpa, mas aqui nos resultados de pesquisa eu consigo ver quais palavras-chave levam para certos artigos do meu site. Pode ser, aqui você vai ver artigos que você já escreveu, né? Mas pode ser que você encontre uma palavra-chave que está dentro do artigo que você já escreveu, mas que você ainda não escreveu um artigo só sobre isso. Então, uma das ideias é você escrever artigos só sobre essas palavras que estão recebendo muitas visitas aqui.
Às vezes você não tem artigo só sobre isso, você só incluiu no artigo e as pessoas estão encontrando esse artigo através dessa palavra. Então, escreva um artigo só sobre essa palavra, sobre esse assunto, entendeu? Outro site também que eu uso é o AdWords, né? Que os anunciantes usam para poder buscar palavras-chave. Lá tem como você saber, né, quantas palavras-chave cada um desses artigos gera, né? Inclusive também tem esse site aqui, ó, nesse artigo que eu já escrevi, eu recomendo vocês lerem esse artigo aqui, que fala de um gerador de palavras-chave, né? Ele gera temas para o seu artigo e você pode jogar essa lista de temas em outro site que ele mostra quantas buscas tiveram essas palavras, essa lista de palavras, entendeu? É o tal do Keyword Cheater e o sourcevolume.io, né? Então, eu vou falar aqui, ferramentas como o Google Search Console, AdWords, AdWords, né? E também o... Agora eu já esqueci como é que se escreve. Keyword Cheater, né? Mas eu vou copiar aqui, é melhor. Aqui, ó. Keyword Cheater, searchconsole.io. A combinação de Keyword Cheater e searchconsole.io. Além da perfeita ferramenta de SEO gratuita do... Quer dizer, eu esqueci o nome do autor, né? Mas é o Uber Suggest. Essa é a melhor ferramenta que eu já vi. O cara é um marqueteiro de primeira, ele liberou essa ferramenta gratuita aqui, que é equivalente àquelas pagas que cobram absurdo de caro. E nele você pode ver tudo. Você pode ver sua concorrência, você pode ver os artigos que estão levando, que estão mais gerando, visitando seus sites concorrentes. Uma das ideias também para você encontrar sugestões de artigos é exatamente examinar os concorrentes. Exatamente, eu vou escrever aqui. Examine também os sites concorrentes e utilize essas ferramentas para entender seu tráfego. Tráfego. É tráfego mesmo que fala, né? Então, eu também... Outra coisa que vocês perceberam, eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando eu estava escrevendo aqui o artigo de outra página, copiando na internet, eu comecei a digitar na minha barra de endereços. É mais fácil você digitar um pouco do texto nas barras de endereço do que num bloco de notas ou no próprio editor, porque você copia sem a formatação, né? Porque às vezes você vai copiar uma coisa no outro site, você copia junto com a formatação. Então eu prefiro escrever com minhas próprias palavras diretamente na barra de endereços. Alguns têm a tendência de copiar um parágrafo de outro site, jogar no seu editor de texto e daí editar. Mas não, é só você ler em outra página e começar a escrever na barra de endereços. Assim você consegue simplesmente escrever com suas próprias palavras direto na outra página, sem ter que ficar indo para lá e para cá, indo para lá e para cá. Então, voltando aqui, né, no artigo que eu estava escrevendo, exatamente isso, você tem que examinar a concorrência. Examine os primeiros resultados do Google para tirar ideias para subtítulos, examinar a concorrência e sempre tentar escrever algo melhor, maior e mais completo que o site concorrente. Apenas assim você vai conseguir se posicionar na primeira página do Google. Pronto. Exatamente assim, né? Primeiro subtítulo, cada subtítulo do artigo eu tento colocar pelo menos 3 parágrafos, né? Para poder o subtítulo ficar num tamanho razoável, né? O subtítulo que eu falo é o cabeçalho H2, né? Que a gente sempre coloca nos artigos para ajudar no SEO, né? Talvez você não entenda um pouco desse assunto, porque talvez você está começando a cair de paraquedas aqui nesse vídeo e não tem um site. Eu acho que essa aula é um pouco mais avançada para você, né? Mas sinta-se à vontade para você entender como é que eu escrevo os artigos do meu site, né? Como é que eu pesquiso e etc. Então, o segundo título, né? É exatamente sobre o que eu expliquei no começo, né? Sobre o sumário. Começando a introduzindo seu artigo com um sumário. Aqui eu vou explicar, eu vou até copiar aqui, ó, introduzindo seu artigo com sumário. Eu tenho até uma dica aqui para explicar para vocês. Quando você escreve
Você pode colocar os subtítulos antes, os cabeçalhos antes e depois escrever sobre eles. E depois você pode copiar todos aqui, ó, para você criar seu sumário. Sem ter que digitar de um por um, você pode copiar e colar aqui e consertar ou tirar aquele H2 que vai aparecer aqui, colocar o tracinho, tirar os links e colocar manualmente os links corretos, em vez de você ter que escrever tudo antes aqui. Eu estou fazendo aqui porque eu estou tirando a ideia no momento que eu estou fazendo esse vídeo para o artigo. Então, se então, não tem como eu fazer isso, deixar para depois o sumário, mas geralmente eu deixo o sumário por último, né? Então, eu vou explicar aqui, né? Geralmente eu escrevo 2 ou 3 parágrafos, que foi o que eu já expliquei no começo desse artigo, né? E introduzindo o assunto do artigo, depois faço um sumário. Como eu já expliquei, o sumário é de suma importância, né? De suma importância, porque ele aumenta suas chances de se posicionar no Google em diferentes palavras-chave. Eu também já escrevi um artigo explicando a importância e com do sumário e como eu crio eles. Exatamente. Aí eu vou linkar aqui, ó, importância do sumário e como eu crio eles. Aí eu linko aqui sumário, que é um artigo que eu já escrevi. Eu vou até abrir ele aqui para poder tirar umas ideias. Exatamente assim. Se eu tivesse escrevendo um artigo sobre o Japão, eu ia no Google, pesquisaria sobre a palavra-chave do artigo, o tema do artigo, e eu ia ver os artigos concorrentes. Eu ia escrever com minhas próprias palavras algo melhor, algo superior, algo mais completo. Eu busco em fontes em inglês, em várias outras fontes diferentes, que assim o assunto fica completinho. Mas voltando aqui, eu estou pegando do meu próprio site, porque eu já escrevi artigos sobre isso, mas dessa vez eu vou falar sobre o sumário, né? Índice ou sumário de links âncoras desse site, está na primeira página aqui, né? Então, deixa eu ver. Esse aqui é o editor de vídeo que eu uso. Está na versão trial, porque eu ou não estou conseguindo usar o OBS no Mac Catalina ainda, né? Tá cheio de bugs. Mas voltando aqui então ao assunto do artigo, né? O que é um índice ou sumário, né? O que é um índice ou sumário? Então, a importância dos links âncoras. Eu já escrevi sobre isso, né? Eu resumi isso um pouco, né? Mas, basicamente, eu vou escrever aqui com minhas próprias palavras. Eu não preciso ler não, porque eu já sei muito bem o que é um link âncora, né? Mas suponhamos que eu estou copiando aqui, né? Escrevendo com minhas próprias palavras, é claro, né? Basicamente, um sumário é um link âncora com um título que leva diretamente para um subtítulo H2. Basicamente, o sumário é uma lista com links âncoras com um título que leva diretamente para o subtítulo H2. Ele pode ser facilmente feito em HTML. Além do HTML, existem plugins de WordPress que fazem automaticamente esse trabalho, mas eu prefiro fazer manualmente usando um bloco com um fundo de cor diferente e tracinhos. Gente, felizmente o editor novo do WordPress facilita a criação de links âncoras. Isso realmente facilita bastante a questão de link âncoras. Se você ver meu artigo, ou como você viu aqui neste vídeo, é fácil. Por exemplo, como é que ele facilita? No vídeo eu vou explicar aqui agora. Se você está vendo esse vídeo em vez de ler o artigo, então, parabéns. Eu venho cá, clico o link, coloco o jogo da velha. Buscando assuntos. Copio de novo, né? Vem cá, clique em avançada, nas opções do bloco, avançada, que é o subtítulo, né?
e clico aqui, tirou esse tracinho e fica aqui, buscando assuntos. Aí quando você clicar aqui, ó, buscando assuntos para o seu artigo, ele vai levar diretamente para aqui. É muito perto, né? Mas eu coloco mesmo assim porque isso vai aparecer no Google. Tipo, pode aparecer o subtítulo no título ao invés do título. É uma coisa difícil de explicar, mas não deixe de usar sumário se você quiser que seus artigos posicionem no Google, né? É muito importante isso. Aí já tem o segundo aqui, ó, introduzindo artigo. Eu vou escrever sumário aqui. Aí aqui eu vou marcar sumário. Se fosse no editor antigo ou em outra CMS, você teria que editar o código em HTML e teria que colocar um ID diretamente pro... Igual eu fiz aqui. Quer ver, ó? Eu vou até colocar aqui, ó, no bloco HTML para vocês darem uma olhada. Tá vendo como é que é, ó? É um link, href, que é uma referência, né? Com o jogo da velha, que significa que o link está dentro da própria página. E aqui é a mesma coisa, quer ver, ó? Se você clicar em editar HTML, tá vendo, ó? ID sumário. Entendeu? Eu faço isso sem ter que editar o HTML, porque o editor do WordPress facilita bastante isso, né? Então, eu já terminei o segundo subtítulo do artigo. E o artigo já está com 300 palavras. O ideal para um artigo é ter pelo menos 800 palavras. Se você quiser ranquear no Google da melhor forma possível, 800 palavras. Então, agora eu vou escrever, né? Deixa eu ver. Eu já falei bastante sobre isso aqui, né? Então, qual seria o terceiro subtítulo? Ah, como devo fazer o artigo? Como devo fazer o artigo? Pode ser. Como devo fazer o artigo? Como devo fazer o artigo? Primeiramente, o artigo deve ter no mínimo 3 subtítulos H2. Subtítulos cabeçalho H2. Para facilitar a criação do sumário e deixar o artigo rico para SEO. Eu não sei se estou escrevendo certo, né? Meu português não é tão maravilhoso assim não, pessoal, tá? Beleza? Então, primeiramente, o artigo deve ter 3 subtítulos. O artigo também precisa ter no mínimo 800 palavras para facilitar o ranqueamento. Ranqueamento, não sei se é escrito, não. Ranqueamento, isso. Você precisa buscar artigos dos sites inimigos usando o Google, buscando pelo tema do seu artigo. Tente sempre escrever melhor que a concorrência. Não copie diretamente o conteúdo dos sites inimigos. Escreva com sua própria palavra. Isso mesmo, com sua própria palavra. Exatamente. Vou fazer o artigo. Exatamente assim. Como já expliquei nesse vídeo aqui. Tem que ter 800 palavras, até agora está com 400, é muito pouco, né? Mas eu já escrevi sobre isso aqui também, né? Como eu escrevo meus artigos. Agora eu tô pensando, né? Tô pensando. Cri. Como eu devo fazer o artigo? Geralmente eu faço listas, isso mesmo. Geralmente eu adiciono. Geralmente eu adiciono listas para aumentar a quantidade de palavras sem ter tanto trabalho de escrever. Listas de palavras podem ser copiadas e desordenadas de uma forma diferente do site concorrente para que pareça original. Exatamente, gente. Isso mesmo, eu sou do mal. Eu pego listas prontas, tipo vocabulário de animais em japonês. Porque eu vou escrever animal por animal, se eu posso pegar várias listas diferentes, juntá-las, mudá-las a ordem delas, e elas parecem uma lista nova original. Porque ninguém tem direitos autorais de nomes de animais. Então eu não imagino estar cometendo nenhum crime, né? Sites concorrentes que pareça original.
Copie tudo do nada de uma forma diferente que o site concorrente pareça original. Exatamente. Tente sempre fazer algo melhor que um concorrente. Nunca se esqueça disso. Se um site concorrente escreveu 10 algumas coisas, escreva 50 ou até 100 algumas coisas. Não deixe que ninguém tome seu lugar de direito na primeira página do Google. É claro que você não vai pegar a primeira página do Google assim, imediato, num site novo, mas se você seguir toda essa metodologia na criação de artigos, quando você crescer, você vai conseguir pegar a primeira página do Google, cara. Então, se esforce em escrever artigos de qualidade. Qualidade é melhor que quantidade. Então, pare de ficar copiando artigos de outros sites aleatórios, pare de escrever artigos pequenos de 200 palavras e se esforce em escrever um conteúdo completo de qualidade que vai encantar o seu leitor. Claro que você também tem que ter em conta outras coisas, né? Tipo, lista de outras coisas que deixa seu artigo melhor. Exatamente. Já estou fazendo a lista aqui. Vamos fazer uma lista aqui de coisas que deixam seu artigo melhor? Beleza. Não ter erros de português. Não repetir nem enrolar demais no assunto. Como eu estou fazendo nesse vídeo aqui, porque eu estou escrevendo a mesma coisa e vocês já devem estar ficando enjoado aqui de tanto ouvir a mesma coisa falando aqui várias vezes. Mas é bom porque você fixa na mente como você tem que escrever seu artigo, entendeu? Então eu espero que isso aqui ajude você a escrever um artigo top para deixar seu site top, assim, overpower, assim, em primeiro lugar. Então, não repetir nem enrolar demais no assunto, né? Deixa eu pensar numa terceira coisa que pode deixar seu artigo melhor, que eu sempre faço. Não passar, não repetir demais a palavra-chave. Geralmente é 2,5% que a palavra-chave pode repetir. Exatamente. Usar ao menos uma imagem por subtítulo. Falando nisso, eu vou até explicar como é que eu pego as imagens também. Deixa eu até falar aqui. Lista de outras coisas. Além do citado no artigo e no vídeo, vou listar abaixo algumas coisas que eu sempre faço ou tenho em mente para deixar meu artigo melhor. Espero que gostem da pequena lista e tenham gostado do artigo. Compartilhem e deixem seus comentários. Exatamente. Isso aqui já vai ser o final, já vai ser o subtítulo final, né? Eu vou até colocar ele aqui, ó. Lista de... Eu até esqueci o que é. Lista de outras coisas. Outras coisas. Vou deixar só assim, porque eu não quero deixar um sumário muito grande, né? Como fazer seu artigo. Vou colocar fazendo. E na lista eu vou colocar a lista, né? Exatamente. Fazendo lista. Vou até olhar meu outro artigo aqui que eu já escrevi sobre isso, né? Como fazer os melhores artigos. Artigos. Eu vou colocar esse vídeo, inclusive, nesses outros artigos também. Guia de como escrever os melhores artigos para seu site. Eu que falei do meu estupidez, escolhendo tema, etc. Crie seus requisitos, passos e metas. Outra dica também que tem. Ter outros assuntos e palavras-chave dentro do artigo, né? Tô colocando aqui. Ter outro assunto. É um artigo de tema repetido, né? Eu tô escrevendo um artigo, mas é porque na época eu não tive a ideia de fazer esse vídeo, né? Então eu tô reescrevendo ele, mas o tema é diferente. É como eu escrevo. E esse outro artigo é um guia de como escrever os melhores artigos para o seu site. Então é diferente, né? Aqui eu tô mostrando passo a passo o que eu faço para escrever um artigo. E o outro eu expliquei como é que... Eu também expliquei passo a passo, mas eu tô explicando como você pode escrever seu artigo. Lá fala de assuntos. Escolha assuntos polêmicos que gerem compartilhamento. Exatamente. Estou usando mais uma vez aqui para escrever com as próprias palavras. Use parágrafos pequenos
de no máximo 3 linhas. Isso. Epa, tá difícil sair aqui o número, hein? Use informações verdadeiras. É óbvio, né? Tem que ter informações verdadeiras. Ah, coisas positivas, coisas positivas. Parece que tem gente que ama criticar outras coisas, criticar os outros, falar mal de alguma coisa, escreve artigo sobre isso, escreve revias falando mal. Mas, gente, positividade atrai pessoas. Então você tem que ser positivo. Seja positivo no assunto. Ah, mas eu estou mostrando a realidade. Cara, e daí que você está mostrando a realidade é diferente do que você imagina, meu jovem. Tipo, as pessoas amam criticar escrevendo artigos sobre suicídio no Japão, sendo que o suicídio no Japão mata 18 pessoas a cada 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes. E o resto dos 100 mil não são felizes? Não tem sua vida legal? Agora você vai falar mal do Japão por causa que 18 pessoas se matam, sendo que os outros 100, os outros 99 mil e não sei quantas pessoas estão lá de boa, curtindo a vida. Aí, e no Brasil, que morre mais de 11 pessoas a cada 100 mil também. A diferença é pouca, a diferença é de 8. E no Brasil está só aumentando o suicídio, enquanto no Japão tem 30 anos e está cada vez mais caindo o ranking. E as pessoas amam criticar. É exatamente a situação. Eu gosto de ser positivo, eu gosto de falar bem das coisas. Enquanto o ser humano parece que ele só sabe reclamar, falar mal. Então, sem reclamação, porque isso só vai atrapalhar, só vai piorar seu artigo, só vai deixar seu artigo ruim. Mesmo que você receba hater de pessoas que gostam de falar mal ou de ouvir mal das coisas, acha que, ai, você tá idolatrando o Japão, falando só bem dele, não tá falando das coisas ruins. E daí? Coisas boas atraem pessoas. Então, é exatamente isso. Eu escrevo sobre coisas boas. Ah, e agora vamos falar um pouco sobre as imagens, né? As imagens. Eu uso um padrão de imagens. Escolhendo as imagens para seu artigo. Vai ser pequeno esse subtítulo aqui. Geralmente eu escolho imagens num tamanho fixo de 800 por 450p. Pixel, né? Pixel. Eu pego imagens livres de direitos autorais usando sites como um, um Splash, não sei como escrever esse site não, deixa eu ver. Splash.com. Tá aqui. Um Splash. Um Splash. Um Splash. Meu Deus do céu, tá difícil copiar esse trem aqui, hein? Epa lasqueira. Um Splash. Pixabay. Pixabay? É só Pixabay? Não sei se fala Pixabay, deixa eu ver. Pixabay. E o próprio Google Imagens com filtros para exibir sem direitos autorais. Para exibir imagens sem direitos autorais. Exatamente, né? Perfeito. Eu já levei uma multa. É sério, eu já levei uma multa por ter usado uma imagem de outro site. Então, cara, imagens e direitos autorais é algo sério. Então, deixa eu pensar aqui. Outra coisa das imagens também. Eu geralmente coloco uma imagem a cada subtítulo. Eu já citei isso ali, depois não vai ficar assim mesmo, nem não. Subtítulo. A gente coloca uma imagem a cada subtítulo. Eu também coloco as tags das imagens, as tags out das imagens, porque isso é de suma importância no SEO do artigo e do site. Não se esqueça também de adicionar vídeos. Exatamente, gente. Vídeos no artigo é bom porque você pode ranquear na busca por vídeos, mesmo sendo um artigo. Você pode pegar vídeos de outro canal do YouTube, colocar no seu artigo e ele vai ranquear como um vídeo. Vai aparecer a miniatura do vídeo lá e vai levar para o seu artigo. Então é excelente você usar vídeos em todos os artigos que você tiver colocado, pode ser sobre qualquer assunto. Coloque pelo menos um vídeo, nem que seja para disfarçar. Eu ainda crio subtítulos apenas para vídeos sobre o assunto. Assim eu tenho a chance de ranquear melhor ainda quando a pessoa busca por vídeo sobre determinado assunto. Meu artigo aparece lá entre as primeiras páginas, né? Meu PC tá quentinho gravando esse vídeo aqui, né? Vamos lá.
Agora, né, deixa eu copiar aqui minha colinha, né? Se você estivesse escrevendo outro assunto, escrevendo outro artigo, você ia usar a colinha do Google, dos sites inimigos, né? Mas eu tô usando o meu próprio site para escrever meu próprio artigo, coisa interessante, né? Faça uma boa conclusão. Faça uma boa conclusão. Eu vou direcionar as pessoas para ler o artigo. Para mais dicas, não esqueça de ler meu artigo de ler meu guia de como escrever os melhores artigos para seu site. Isso. Guia de como escrever os melhores. Talvez você esteja lendo esse vídeo exatamente nesse guia, né? Que eu vou colocar meu vídeo nesse guia também, né? Já coloquei, né? Porque se você tá vendo é porque eu já coloquei. Interessante, né? Remova frases confusas e desnecessárias. Bem, eu não estou conseguindo remover essas frases confusas e desnecessárias desse vídeo, né? Mas já é uma dica aqui para vocês. Remova frases confusas e desnecessárias do seu artigo. Releia ele várias e várias vezes. Exatamente, né? Eu vou deixar só 2 subtítulos mesmo. Quer dizer, 2 parágrafos mesmo. Escolhendo as imagens para seu artigo. Imagens. Imagens. E agora vamos ver na prática a escolha das imagens, né? Exatamente. Eu vou pegar as imagens que já tem no meu site já, para não ter que ficar upando mais. Mas se você quiser buscar imagens, eu já mostrei aqui o site Unsplash. Tem imagens de alta qualidade sobre várias coisas, tudo livre de direitos autorais, para você usar à vontade, né? Então vamos lá. O que eu coloco aqui? Eu estou escrevendo artigo, né? Artigo. Então tem que colocar imagens de artigo. Aí eu vou colocar imagens aqui mesmo, uma imagem aleatória, porque eu tô colocando esse árabe aqui, não sei porquê, mas eu acho essa montanha muito bonita. Vou colocar ela em vários artigos, né? Como devo fazer o artigo? Google. Vamos lá, Google. Sumário. Sumatra. Sumário do artigo. Veja como eu escrevo esse artigo muito rapidamente, né? Eu já fiz um artigo sobre sumário, então estou deixando aqui já mais imagem novamente. E aqui tem o Shares Console. Shares. Aqui, sugestões de palavras-chave, né? Como emagrecer rápido, né? Outra coisa importante também, as tags, né? Eu copio o título do artigo, geralmente clico na imagem, coloco aqui na tag Alt, texto da tag Alt, texto alternativo. Viu, né, pessoal, como é que eu escrevo? Vamos ver quantas. Deu 690, eita. Eu falei que geralmente tem que ter 800, né? Então, o que será mais que eu adiciono aqui? Eu vou complementar falando aqui sobre os vídeos e imagens. Os vídeos e imagens geralmente ranqueiam fora do Google da busca padrão do Google, permitindo que seu site seja acessado também do Google Imagens e do Google Vídeos. Nunca deixe de adicionar mídias no seu site. Até PDF pode adicionar. RS. Pronto. Já deu 629 palavras. Viu como é fácil escrever um parágrafo com suas próprias palavras, sem enrolação, sendo direto ao ponto? Então, cara, não é difícil escrever um artigo aqui. Você viu na prática aqui como escrever um artigo em menos de meia hora, né? Então, eu acho que eu já vou publicar ele assim, ó. Não esqueça das categorias do seu artigo, né? Organizar bem sua categoria. Escolher uma imagem destacada, né? Deixa eu ver se eu escrever artigo, aparece alguma coisa aqui na Google Imagens. Pode ser assim. Vou usar essa imagem destacada, não sei porquê, né? Mas tá bom. Aqui é até do meu site de cultura japonesa, né? E uma dica que eu deixo pra você. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui no meu lembretes uma lista de artigos de sugestões de artigos para me escrever. Olha o tanto de artigo que tem aqui. Muitos eu ignorei, é claro, né? Mas é bom você ter uma lista de sugestões de artigos. Veio uma ideia na sua cabeça? Anota no seu celular e nos lembretes e faça artigos baseados nessas ideias também. É uma sugestão para você escrever artigos, né?
Deixa eu ver se não tô deixando passar nada nesse vídeo aqui, né? Deixa eu ver meu artigo inimigo aqui, que é o meu próprio artigo. Ah, é claro, uma coisa que eu faço bastante nos meus artigos é incluir livros da Amazon, que ainda eu posso ganhar uma comissão vendendo livro da Amazon, ou então os cursos da Udemy. Eu tenho até aquele plugin que eu recomendo aqui, que é o Content Egg Pro. Eu pago por ele anualmente e tiro o retorno dele, né? Exatamente para poder colocar com facilidade aqui, ó, os produtos com a mesma palavra-chave. Isso aumenta a quantidade de palavras do meu artigo. E eu vou até escrever aqui, ó, artigos. Como escrever seus melhores artigos? Como escrever? Como escrever? Ah, parece que tá tendo algum bug aqui no módulo da Amazon, né? Então, infelizmente, não vou poder colocar por enquanto aqui. Deixa eu ver na Udemy. Eu acho que só, né? Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito grande, né? Eu já expliquei, já mostrei aqui passo a passo como é que eu escrevo um artigo para o meu site. É mais ou menos assim. Então vamos finalizar o vídeo aqui publicando. Exatamente, publicando. Pronto. O artigo foi publicado. Tem mais de 600 palavras. O ideal é 800, mas 600 já é mais que o suficiente. E parece que a minha internet caiu, né? Porque não tá publicando aqui. Ué, que coisa, que bagunça é essa aqui? Ótima maneira de terminar o vídeo, ó, com a internet caindo. Ou bug mesmo. Ah, publicou, finalmente publicou. Essas internet brasileira, né? Pronto, artigo publicado aqui, ó. Imagens, subtítulos, 900 palavras, 700 palavras, na verdade. E pronto, o artigo foi publicado. É assim que eu escrevo os artigos do meu site. É claro que não é apenas só isso, mas basicamente, como eu já falei, sempre tem sumário, tem muitas palavras. Eu sempre tento escrever melhor que a concorrência. E também é. Eu não sei porque eu tô olhando pra cá, né? Porque o microfone tá aqui do lado, mas. E também não se esqueça. Busque fontes em inglês. É muito bom buscar fontes em inglês. Para de ficar procurando fonte no Wikipédia brasileiro ou outras coisas assim, porque eles têm muita pouca informação. Informação em inglês tem muita, então seu artigo vai ficar muito mais completo que o da concorrência. Busque várias fontes diferentes, faça várias pesquisas, usa um dicionário para poder ver o significado das palavras e explicar as palavras no artigo assim para poder aumentar a quantidade de palavras no artigo, para ranquear melhor no Google. Tenta sempre abranger mais o assunto, sabe? Talvez eu faça outro vídeo aqui futuramente explicando mais a criação de um artigo assim aleatório. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui explicando como eu faço meus artigos. Se gostou, deixa aí o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado, até a próxima. Falou!